Meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou médico radiologista torácico, sou vice-presidente médico da AFIA e é um prazer ter todos vocês aqui hoje para mais um episódio do ExpertCast, agora ao vivo aqui da Jornada Paulista de Radiologia 2025. Eu tenho a honra de contar com dois convidados muito especiais, a Lídia Abdala, que é farmacêutica bioquímica de formação, ela é presidente do Grupo Sabin e vice-presidente da Abramed. E o Leonardo Vedolin, médico neuroradiologista, vice-presidente médico da DASA. O ExpertCast tem o apoio da Agfa Radiology Solutions, tem a produção da SoulPods, já existe há bastante tempo, vocês podem nos encontrar em todas as mídias de podcast, escolham aí no seu agregador de áudio preferido, vocês vão encontrar diversos episódios que já gravamos sobre vários temas em inovação na saúde. E hoje é um prazer estar aqui com vocês ao vivo. Nós, inclusive, vamos abrir os últimos 15 minutos para perguntas da plateia. Então, já vão preparando aí as ideias que vocês têm, as perguntas, para a gente deixar aqui no final. E o tema hoje é muito importante. Nós vamos falar neste que é o maior congresso de radiologia do Brasil e da América Latina, e um dos maiores do mundo, sobre as novas funções do radiologista. Então, quais são as competências essenciais para os radiologistas liderarem essa frente de inovação em um momento de transformação acelerada da saúde, com novas tecnologias, inteligência artificial, uma saúde cada vez mais digital e para que ela possa ser acessível a todos e sustentável. Então, para isso, eu terei o prazer de ouvir aqui meus dois amigos, Lídia e Vedolin. Já vou começar com a primeira pergunta para Lídia, que lidera o Grupo Sabin já há muitos anos, e o Sabin tem uma reputação muito forte em cultura organizacional e inovação. Eu estava, inclusive, lembrando de um livro aqui, que no passado, chamado Felicidade, que é um livro muito interessante e tem um capítulo completamente dedicado à cultura organizacional do Grupo Sabin. Então eu queria, Lídia, saber de você, como que você enxerga, tanto no presente quanto um olhar para o futuro, o radiologista com este papel essencial de um líder numa saúde que se transforma bastante. Quais vão ser os aspectos culturais e de ações no dia a dia, não só para o radiologista, mas para o novo papel do médico? Bem, boa tarde a todos, todas, uma grande alegria estar aqui. Obrigada, Gustavo, Agfa, pelo convite. Bem, falar sobre esse tema, para a gente sempre é muito caro, principalmente quando nós vemos profissionais que estão aí vinculados diretamente ao setor de saúde e que, muito mais do que isso, né, têm e terão o poder de seguir impactando esse setor que passa aí por desafios enormes, mas que também tem uma responsabilidade muito grande com o futuro da saúde do nosso Brasil. Eu digo isso quando a gente vê aí o setor de saúde crescendo, né, porque a população está envelhecendo, longevidade, vivendo mais. Então, nós temos aí um compromisso ainda maior com a inovação, sem dúvida alguma, que pode nos ajudar nessa transformação para o futuro. E quando a gente fala de novas competências para lideranças e, sobretudo, no papel do médico, o Sabin é uma referência em cultura organizacional, como o Gustavo disse. E o que nós dizemos e vivenciamos lá muito é olhar cada vez mais para o papel da humanização e de pensar que a gente fala muito do nosso foco no cliente. A gente fala isso, o Sabin é uma empresa ancorada em tecnologia e inovação, transformação digital, inúmeros projetos, mas nós falamos, a tecnologia, ela é meio e ela vai ser sempre meio. O início e o fim são pessoas. Então, todos nós profissionais que estamos inseridos dentro desse ecossistema de saúde, o nosso grande foco tem que ser esse. Eu estou cuidando de pessoas, treinando pessoas, desenvolvendo pessoas. Como que eu faço isso num papel de liderança se eu não tiver, de fato, o olhar com empatia, com cuidado, com respeito, quando a gente fala de diversidade e inclusão. E eu sei que são muitos aspectos quando a gente fala de competências e habilidades para a liderança, e, sobretudo,
no papel aqui que vocês atuam de radiologista, porque o setor de saúde e o dia a dia nos exige cada vez mais foco. Eu digo que nós somos ali sempre, né, muito cobrados no dia a dia, né, por não errar. Nós, no setor de saúde, a gente, como profissional de saúde, a gente tem esse paradigma, né? Nós não podemos errar, e eu digo, mas por outro lado, somos humanos, né? E aí tem uma questão que eu acho que é muito forte quando a gente fala de cultura, de liderança, de cultura organizacional, que é a gente vivenciar e fazer tudo que a gente faz olhando para o nosso propósito. O nosso propósito pessoal, nós como profissionais, nós temos que ter um propósito alinhado com o propósito do serviço, da clínica, daquela empresa onde a gente está atuando. E quando a gente fala de propósito, a gente está falando de que no final do dia nós temos que ser felizes com aquilo que a gente está fazendo. Então, quando me perguntam, né, com relação ao papel do médico, sobretudo dos radiologistas, hoje o SEIBM tem um grupo grande de radiologistas, somos quase ou mais que 200 no Brasil, e eu digo assim, nós queremos que todos os nossos profissionais sejam felizes, então, que vocês aqui possam desempenhar suas atividades, mas também entregando isso para o nosso cliente, para o nosso paciente. E aí tem um foco na humanização, foco na experiência do cliente, que o SEIBM também é referência nisso, e eu digo, quem faz isso acontecer, do nosso paciente ter ali a melhor experiência, o melhor cuidado, é o profissional que está atendendo. Quando eu olho para o futuro, cada vez mais a gente fala de tecnologia, a tecnologia vai substituir o radiologista ou não? Eu digo que claro que não, mas o radiologista terá a oportunidade de cada vez mais exercitar o seu lado humano e a sua humanização no atendimento ao paciente e ali na prestação, né, do serviço, do cuidado com o nosso paciente. E aí eu acho que esse é o grande ganho que a gente tem aí para o futuro. E uma oportunidade para vocês, médicos radiologistas, enorme, tanto de cumprir a nossa missão enquanto profissional de saúde, de cuidar das pessoas e de ter, de fato, um atendimento humanizado, e para os serviços, né? Eu digo que não tem nada mais que conquiste e fidelize o cliente do que ele ser atendido por um médico, por um profissional que esteja ali, de fato, olhando para ele, preocupado com ele, entregando, de fato, ali um serviço diferenciado. Muito bom, Lídia, obrigado. Eu até deixo a dica desse livro aqui, para quem tiver interesse no tema. É o Sérgio Chaya, a gente estava falando antes, foi CEO da Nokia do Brasil, depois se dedicou muito a estudar a felicidade no mundo corporativo, e tem um capítulo desse livro só sobre o SEIBM, com diversas iniciativas louváveis, né? Então, o que a Lídia traz aqui hoje, ali no livro vocês vão encontrar muitos pontos parecidos, eu deixo aqui como uma dica de leitura. Eu vou passar para o Vedolin, que gosta bastante de leitura também, a gente troca de vez em quando algumas dicas, e o Vedolin é vice-presidente médico da DASA já há um bom tempo, e é muito visto, tanto por seus pares quanto por seus liderados, como uma pessoa que se preocupa muito com os colegas e com o ser humano. Então, esse talvez seja um dos principais traços aqui do Vedolin, e eu queria ouvi-lo a respeito dessa parte cultural, da cultura corporativa e de como olhar mais para o ser humano, e numa empresa como a DASA, que fez diversos avanços positivos nos últimos anos no caminho de inovação, uso de dados, de ferramentas como inteligência artificial. Eu vou te fazer a pergunta difícil que já me fizeram também, que foi, Gustavo, tudo bem, sempre se fala que o radiologista não vai ser substituído, que não vai ser substituído, mas e se a inteligência artificial conseguir ter todos os laudos, a gente vai fazer o que de verdade? Porque dizem que a gente não vai ser substituído, mas o que a gente vai fazer? Então, confesso que foi uma pergunta difícil na hora ali para eu falar, puxa, é verdade, né? A gente fala bastante que ele não vai ser substituído, mas eu tenho certeza que o Vedolin vai trazer ótimas ideias aqui também de qual deve ser o novo papel do radiologista. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. Prazer estar contigo aqui, Lígia. Obrigado, Água, pelo convite. Sala cheia, significa que, de fato, o tema é super relevante, eu concordo, né? Falar sobre cultura, pessoas, tecnologia e o novo papel do radiologista é um tema importante e agudo que a gente tem que debater. Minha visão sobre esse tema, dado, analytics, inteligência artificial, ele tem evoluído ao longo do tempo, né? Eu já tive visões mais simplistas em relação a essa ferramenta. Hoje, acredito que tem uma visão um pouco mais sistêmica. Eu vejo o radiologista ocupando alguns espaços nessa agenda, tá? Primeiro deles, é algo que a gente faz muito pouco nas empresas,
o radiologista não é treinado para isso, que eu vou chamar aqui de letramento, né? Quer dizer, é a capacidade que vocês daqui todos terão de fazer com que essa agenda ela ande através de conhecimento para os seus pares. Então, entender as premissas, a estratégia dessa tecnologia e disseminar isso através dos seus colegas médicos que vão solicitar exame para vocês. Eu acho isso super relevante, né? As pessoas não fazem isso, a gente não faz isso, e fica esperando que a tecnologia entre e salve todos os problemas. Ela não vai salvar, porque, de fato, as pessoas ainda estão muito distantes de entender, de fato, o tamanho dessa ferramenta. Então, esse é o primeiro ponto. Tem um segundo ponto, que esse é mais óbvio, a gente faz isso com muita força, certamente o SEBIN faz, muitos aqui já estão fazendo, que é encontrar o que se chama de um caso de uso, quer dizer, um problema real, e aplicar a ferramenta para resolver esse problema. E é isso, existem centenas de potenciais usos de ferramenta de inteligência artificial, seja em processos mais ligados à eficiência operacional, reduzir tempo de laudo, fazer com que o gravador digital seja mais acelerado e assim por diante, e um lado mais ligado à qualidade, segurança e desfecho. Então, isso não é fácil também. Por quê? Porque, via de regra, e eu estou tentando me colocar no papel de vocês, no dia a dia de vocês, vocês estão sentados lá dando uma lista no Pax, e tem um problema que vocês estão ali acompanhando, e chega lá o cara da TI, chega a empresa parceira e oferece uma solução para vocês. Quando, na verdade, deveria ser o contrário, né? Vocês deveriam estar pensando no problema e, a partir daí, buscar a solução. Não é assim que acontece na prática, né? A solução vem primeiro e a gente perde a chance de verdade saber qual é o problema que eu quero resolver naquele cenário que eu estou vivendo, né? E não tentar imaginar que eu vou colocar uma tecnologia nova que vai aumentar a minha produtividade em 20 vezes em 6 meses. Não vai acontecer isso. Então, eu acho que encontrar um caso de uso é um espaço extraordinário para o radiologista, porque ninguém melhor que você sabe a dor de ter que perder tempo para abrir Pax, abrir outra tela, ligar o RIS, perder tempo que tem um médico, o prescritor quer discutir o caso, e aí você não consegue laudar para o próximo exame, e aí já são 7 horas da noite, enfim, eu vivi bastante essa jornada. Então, eu acho que achar o caso de uso é super relevante também. Tem uma terceira camada que também é pouco usada, e eu vejo um espaço grande aqui, vocês todos se organizarem e entrarem dentro das agendas de governança. Porque hoje a agenda de AI está ficando muito forte na tecnologia, a gente está perdendo essa jornada, então, e não dá para acontecer isso. O radiologista precisa estar fortemente incluído em comitês estratégicos e táticos da agenda nas instituições que você trabalha, seja num hospital, seja num grupo de radiologistas, seja numa empresa como a DASA, como o SEBIN, então, ou como a AFIA também. Então, façam isso, não terceirizem esse problema. A gente tem a característica de querer achar que alguém vai resolver o problema pela gente, seja o nosso colega do lado, seja alguém que a gente gosta, quando na prática abrir mão disso é significar que o destino de vocês vai ser feito por uma pessoa que talvez não esteja alinhado com o que vocês estão acreditando. Então, não fujam desse compromisso de governança e determinar quais são os ritos, qual vai ser o investimento, onde é que os problemas vão ser atacados, em que forma, façam isso. E se vocês conseguirem fazer uma dessas 3 coisas, eu vejo um espaço pequeno, no sentido de, eu não vejo para que vai ser para muitas pessoas, que é, de fato, vocês serem o agente da transformação do negócio de vocês, através da AI. Né? E eu acho que o dia que alguém conseguir fazer isso, aqui nessa sala, por exemplo, vocês certamente vão ter um impacto extraordinário na vida de vocês, seja porque a empresa que vocês trabalham vai dar um salto, seja porque a empresa que vocês vão montar no futuro vai ser transformacional. E, de fato, é isso que a gente deveria fazer, deveria usar a ferramenta para transformar os negócios. E a gente está fazendo um pouco isso. E eu tenho um pouco de receio aqui, Gustavo, que quando a gente vê essa agenda de AI, né, e só se fala nisso, e começa a comparar quem está fazendo investimento, né, é um jogo difícil para quem é prestador de serviço, como a gente aqui, né? Porque, de fato, imaginar que a gente vai competir com uma empresa como Apple ou Meta ou empresas Microsoft investindo algumas centenas de bilhões de dólares e ainda sem capturar muito valor, seria ingenuidade nossa achar que o valor vai vir para a gente, como prestador, seja hospital ou o grupo de radiologistas. Não tenho certeza disso, provavelmente não será. Então, fiquem atentos a isso também, a captura do valor, né? Eu acho que em 3 ou 4 grandes movimentos, eu diria que o radiologista deveria estar nesses 4 grandes espaços, né? Usando o letramento para fazer a agenda andar, escolhendo casos de usos para que vocês não resolvam um problema que alguém provoca a vocês com uma solução que talvez não faça sentido, entrar nas agendas de governança, não terceirizem isso e, por fim, se conseguirem achar um caso transformacional, acho que vocês têm um trabalho incrível pela frente. Excelente, Vedorinho. Eu fico lembrando aqui, já tem um tempo, eu li um artigo do Richard Gunderman, você certamente o conhece também, escrevia na Radiology sobre carreira, vários artigos também sobre novos papéis do radiologista,
E tem um artigo dele muito interessante sobre as 4 grandes funções, os 4 tipos de radiologista. Então, teria o radiologista passivo, o radiologista sob demanda, o radiologista ativo e o radiologista engajado, se eu me lembro bem. Então, começava desde aquele radiologista que está ali, como a gente diz, baixando a pilha, né? Então, estou dando laudo e não quero nenhum contato humano, não me telefonem, não vou telefonar para ninguém, radiologista passivo. Esse aí estava com os dias contados, e já tem um tempo esse artigo do Richard Gunderman. Depois ele falava no radiologista sob demanda, que é, eu estou aqui, eu não vou falar com ninguém, mas se me ligarem, eu respondo. O terceiro era o radiologista ativo, que vê um caso, faz uma assessoria, liga. E o quarto, que é o que ele recomendava, ele chamou em inglês de embedded radiologist, né, que é o radiologista inserido, que é muito, o Vedolin conseguiu sumarizar aqui melhor do que ele, até quais deveriam ser essas funções, do radiologista estar ali inserido. Eu me lembro até que já faz uns anos, não sei se ele está aqui na plateia, mas um fellow daquela época, eu estava no Fleury naquela época, e eu apresentei esse artigo, a gente estava discutindo, e ele levantou a mão e falou, eu não concordo com isso. Eu fiz radiologia porque eu tenho uma personalidade muito tímida e eu não quero funcionar dessa forma. Eu quero ficar ali no máximo o sob demanda, né? Infelizmente, a saúde vai transformando bastante. Acho que nós não teremos espaço, né, para esse radiologista, mas daqui para frente. Eu queria ouvir da Lídia, até como CEO de um grande grupo, com muita qualidade, além da cultura organizacional muito forte, como que você enxerga esse novo papel do radiologista aí num grupo como um Sabin, né? O que você espera daqui para frente, né, desses quase 200 radiologistas? Como que você gostaria de ver nos próximos anos eles participando, eles te dando apoio, até mesmo como o Vedolin trouxe aqui em alguns comitês da empresa? Então, eu queria pegar um pouco as suas percepções também. Bom, como eu vejo, né, o papel daqui para frente, como eu disse no início, eu acho que o setor está se transformando. Você falou bem, Gustavo. Não há espaço, e não é só para o radiologista, tá? Para nenhum profissional. Não é só no setor de saúde. Acho que em nenhum outro setor não vai haver espaço para aquele profissional que acha que vai poder ficar ali fazendo o que fazia 10 anos atrás, 5 anos atrás, nesse mesmo formato. Agora, por outro lado, eu vejo como uma oportunidade muito grande, isso que a gente falou no início. A tecnologia vai substituir o radiologista, não vai? Eu falo, não vai, mas não dá para o radiologista continuar fazendo, né, o que sempre fez da mesma forma e não quero ser incomodado. E eu acho que o principal é a gente, de fato, estar disposto a se adaptar a esse novo momento. E muito mais do que isso, a participar desse novo momento de transformação e de trazer para a sua carreira e para a sua vida novos aprendizados, estar aberto a isso. A gente fala muito, quando a gente fala de competências, de habilidades, vocês com certeza já ouviram falar sobre isso, das hard skills e das soft skills. As hard skills são aquelas competências técnicas, habilidade, o conhecimento teórico que vem, né, da ciência, que todos nós, né, temos aí as nossas formações. Vocês, com certeza, né, os que ainda não são, serão altamente especialistas e atuando, né, nas suas especialidades, aí nos diferentes serviços. E super importante, né, sem dúvida alguma, isso terá sempre espaço. Mas o profissional, ele tem que cuidar das soft skills, independente, mesmo que ele não esteja num cargo de liderança. Se ele quiser ser líder, se ele quiser, né, entrar para projetos de inovação, participar de comitês, fundamental. Mas mesmo aquele profissional que não tenha um cargo de liderança, ele tem que cuidar e desenvolver das soft skills, que são as capacidades, as competências relacionais. E isso a gente não tem como fugir. Por quê? Porque, de novo, a gente tem na ponta ali um paciente que ele hoje está aberto à tecnologia. Eu digo que cada vez mais ele está consumindo tecnologia, ele quer chegar nos nossos serviços, já está com o exame dele autorizado pelo convênio, já pronto para realizar o exame, para entrar, ele quer fazer o agendamento dele no aplicativo, ele quer pegar depois o resultado, o laudo dele, né, pela internet, mas quando ele chega no nosso serviço, ele quer ter o olho no olho, o contato com o médico que vai fazer o exame dele, com o profissional, né, que vai atendê-lo. E a saúde tem isso de muito forte, isso é relação de confiança. A relação de confiança a gente constrói no dia a dia.
todos os dias. Então, a gente cuidar dessas competências relacionais, primeiro, elas são fundamentais na fidelização, na captação e na fidelização dos clientes, porque isso vai ser o que pode diferenciar o seu serviço, o serviço onde você está de outro serviço. Isso é o que vai garantir com que você tenha um papel estratégico dentro da sua atuação, sendo líder ou não, como médico radiologista ali, laudando. Mas se você tiver essa capacidade, isso que o Gustavo disse, de eu estou ali laudando, mas se eu vejo uma oportunidade de eu conversar com o médico assistente, de eu avisar aquele paciente, que muitas vezes é um laudo que saiu antes do prometido, isso faz a diferença na vida do paciente, isso faz a diferença na vida do médico. Você só vai perceber isso se você estiver atento a essas soft skills. E no relacionamento, com equipes, com seus pares, com seus líderes, se você olha e quer assumir cargos de liderança e participar de projetos de gestão dentro dos serviços, onde vocês estejam atuando, as soft skills são fundamentais. Por quê? Porque elas que te darão, inclusive, capacidade de conexão, elas te colocarão em evidência, e, principalmente, um pouco do que eu falei na minha primeira fala, vocês vão começar também a receber isso de volta. A gente recebe aquilo que a gente dá. Então, se eu, de fato, estiver exercendo uma liderança, a minha atividade, de forma mais humana, a gente tem falado muito sobre liderança, da liderança vulnerável, também aquilo que eu falei no início, nós não somos obrigados a saber tudo, a ter as respostas todas prontas, mas nós temos que ter empatia com o outro, empatia com uma pessoa da minha equipe, empatia com um par meu. Isso é o que tem feito muito mais a diferença. Muita gente me pergunta assim, como é ser líder hoje, com uma geração, e aí a gente tem os millennials chegando, a geração Z, uma geração muito mais ansiosa, e há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era muito mais fácil ser líder. As pessoas seguiam mais regras, as pessoas se encaixavam, ouviam, muito menos ansiedade. E eu digo, depende do ponto de vista. As pessoas associam isso, claro, à tecnologia, claro que tem uma influência mesmo, e eu digo, depende do seu ponto de vista. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando eu comecei a atuar, sempre atuei no setor de saúde, eu digo que, de fato, a liderança era uma liderança de comando e controle. Então, de fato, o chefe mandava, todo mundo obedecia e seguia. Era assim. E isso acabou. Não existe mais a liderança de comando e controle. E aí existe essa liderança que é muito mais fluida. Mas, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, aquele estilo de liderança exigia da gente que eu tinha quem se tornava líder, aquele que tinha mais conhecimento para dar todas as respostas, só que a gente não podia errar. A resposta tinha que ser correta, eu tinha que saber todas as respostas e eu tinha que dar o caminho e acertar esse caminho. Eu digo que hoje o líder não tem mais essa pressão. A gente não tem mais que saber todas as respostas em tempo real e todas as respostas certas. Mas o líder tem que estar junto na caminhada, tem que estar junto na jornada, acompanhando, trazendo, sendo luz para a sua equipe. É isso que a gente fala de liderança humanizada. Não é mais a liderança de comando e controle, mas é uma liderança que está junto, é uma liderança que é exemplo, é uma liderança que inspira. E imaginem, na atuação de vocês, que normalmente os serviços têm números grandes, às vezes, de profissionais com diferentes atuações, que muitas vezes atuam em mais de um serviço, muitas vezes, mas a relevância e a importância que vocês têm sobre toda uma equipe dentro dos serviços. E eu digo que essa liderança cada vez mais humanizada e vulnerável é aquilo que a gente tem visto que faz a diferença dentro dos serviços. Por quê? Porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, é projeto novo chegando, é inovação chegando. Eu tenho que estar preparado para isso, eu tenho que estar aberto a essa mudança. E estar aberto à mudança, gente, é muito difícil, porque muitas vezes a equipe de vocês, às vezes não só a equipe, algum líder vai dizer, não, eu estou aberto à mudança, mas se fecha, Ele nunca vai dizer que ele não está aberto.
Mas aí a gente investe, como o Vedolin falou, porque a escolha de investimento, de inovação, de AI, de ferramentas é dificílima para a gente, né, que está na liderança, porque é muita coisa. E onde que você escolhe a prioridade? Muitas vezes a empresa investe e na hora que chega para dentro da empresa, ela não acontece, porque as pessoas estão fechadas. E aí eu trago para a cultura da inovação. Então, o papel da liderança das novas competências, de um líder e para o radiologista é fundamental. Estejam abertos, porque as mudanças já chegaram. Elas irão acontecer. Vocês estando abertos e prontos para se adaptarem ou não. Aqueles que estiverem abertos, prontos para se adaptarem, entendendo que essas novas competências são fundamentais para a sua carreira também, além de toda a formação que vocês já tiveram até aqui, vocês não precisam se preocupar, porque não vai faltar espaço para a atuação de vocês. Excelente, Lídia. Acho que ficaram diversos ótimos recados aqui para pensarmos. Eu já vou passar para o Vedolin também para a gente continuar, mas esse ponto é interessante. Estou aberto à mudança desde que não tenha mudança, né? Tem muita gente assim. É isso mesmo. É um mundo em transformação agora, já há um bom tempo. Eu lembrei aqui de um episódio, até você estava citando, acho que muitos de nós, talvez a maioria, puxa, eu tenho um problema, eu gostaria muito de resolver isso digitalmente, né? O mundo já é muito mais digital. Me lembro que tinha um amigo há alguns anos, ele trabalhava no Google, morava na Califórnia, que ele era, tudo que ele pudesse evitar contato humano, ele fazia. Então, o Uber estava começando, ele falou, Gustavo, tem um negócio ótimo aqui na Califórnia, agora você pega um celular, você chama, eu não preciso nem falar com o cara, tal. Isso era aquele momento do início. Agora, hoje, a gente começa a pautar isso de forma diferente, né? A história que eu estava lembrando há pouco tempo, conversando com outro amigo, que é vice-presidente financeiro de uma grande empresa, então você já sabe, uma pessoa bem focada, resultados. E eu estava falando, poxa, que cartão de crédito você tem? Ele falou, não, eu tenho o cartão do banco tal. Mas por quê? Dá mais milhas? Não. Sabe por quê, Gustavo? Olha, quando eu preciso, pegou o telefone, ligou, tocou 3 vezes, atendeu uma pessoa. Quando eu preciso, eu falo com a pessoa. Então, aquilo era o grande diferencial para ele, que era poder falar com a pessoa, que é o que a Lídia trouxe aqui, quando realmente dá um problema. Para o resto, eu quero resolver aqui, mas todo mundo já se irritou, né, com aquele atendimento que parece robotizado. Então, essa é uma das grandes mudanças. Eu vou passar para o Vedolin aqui para ir para um outro campo agora, que é educação. Então, a gente vê hoje, e eu estou agora numa grande empresa de educação, e olho ali, Vedolin, a gente até conversou sobre isso não faz muito tempo, as faculdades agora de medicina, né, totalmente diferentes do que a gente aprendeu há um tempo. Como é que vai ser essa nova formação para o radiologista? O que você, se você pudesse montar uma formação na graduação e na pós-graduação, como é que você faria aí esta estruturação de carreira e de formação desse novo profissional? Bom, boa pergunta, difícil a resposta. Eu vou até antecipar aqui que eu teria feito tudo de novo, tá? Teria feito radiologia, teria feito neuroradiologia, porque de fato foi uma escola incrível para mim, né? Então, dito isso, né, o que eu adicionaria? Eu acho que ela está bem calibrada em termos de conhecimento técnico, explora bem as modalidades, explora bem as especialidades, eu acho que isso está bem coberto. Acho que eu adicionaria alguns pontos. Primeiro, a Lídia falou já, esse tema, vamos chamar aqui de soft skills, mas poderia ser liderança como capítulo, assim, né, que eu acho que isso é um tema que muitos acham que a pessoa nasce com isso, e eu não acredito que a pessoa nasce com... Alguns até claramente têm uma habilidade natural maior, mas isso é um tema que se aprende, né? Gestão de pessoas, motivação, autoconhecimento, autocontrole, são técnicas e derivados do conhecimento que as pessoas podem aprender, seja de forma autodidata, lendo, seja fazendo cursos estruturados. Então, eu abriria um espaço para isso. Não estava preparado para essa pergunta nesse tamanho, mas eu não sei exatamente se seria um semestre, se seria um ano inteiro, mas seria relevante, tá? Porque eu acho que a radiologia e o radiologista não conseguem trabalhar sozinhos, né? Até teve um período, eu vivi essa época, que o radiologista trabalhava sozinho, né? Ele tinha a sua clínica, né? E hoje isso não acontece mais, não existe um radiologista isolado, ele trabalha em grupo. Então, eu acho que liderança é um tema que eu colocaria com certeza. Eu colocaria um outro tema, dado a relação de radiologia com o negócio, que é esse capítulo de estratégia. Eu acho que a gente é muito frágil em visão estratégica sobre as coisas, e por ser frágil, a gente não entende o que acontece, os movimentos, e ao não entender o que acontece, a gente se frustra, e ao se frustrar, a gente reclama,
e ao reclamar a gente é infeliz, né? Então eu acho que estratégia é um caminho para a felicidade, não é o único, mas ela é um caminho que ajuda a encontrar esse espaço, né? Porque pelo menos a gente entende o que está acontecendo. Eu colocaria isso também, provavelmente em um semestre. E talvez uma terceira área que certamente eu colocaria seria uma área muito ligada a dados, né? Porque se a gente lembrar que a saúde é uma indústria que gera muito dado, e imagem, medicina diagnóstica, eu não tenho certeza do número aqui, posso errar por uma margem percentual, mas certamente acima de 70% do volume de dados na indústria de saúde vem de medicina diagnóstica. Então, é uma área que gera muito dado. Então, conhecer governança de dados, segurança de informação, análise de dados, aplicação de tecnologias para fazer o dado ter informação relevante como inteligência artificial e outras, né, que vão surgir, irão surgir, né? Vamos lembrar disso, que a gente está numa jornada aqui que não acabou, né, com AI. Eu acho que a gente tem pelo menos 3 grandes capítulos aqui para adicionar algo para uma área que tem muita informação técnica, né? E basta caminhar aqui pelos corredores, né? Quer dizer, existiu uma época que a JPR, a primeira JPR que eu vim foi em 97, né? Era basicamente empresas de equipamento e de filme, né? A Aqua já estava lá também, não sei, talvez em 97 tivesse. Hoje em dia, até eu queria saber esse cálculo aqui, se a gente caminhar pelos corredores, qual é o percentual de empresas de dados, PACs, RIS, inteligência, prestação de serviço, educação, e equipamento estão ali também, né? Aliás, a gente entra aqui no estacionamento, tem uma empresa que está fazendo a propaganda e que vende equipamento. Todo mundo sair, só voltar amanhã, vocês vão ver isso, está escrito ali, quer integrar dados e pessoas, né? E é uma empresa que vende equipamento. Então, é sobre isso, né? Eu acho que a gente está nesse caminho, eu colocaria essas 3 coisas na grade curricular aqui da radiologia. Muito bom, acho que a gente teria uma grade muito mais atual e pronta para os novos desafios, né, que a gente já está vivenciando e vai vivenciar. Antes de eu abrir aqui perguntas para a plateia, a gente tem uns últimos minutinhos e eu vou perguntar primeiro para a Lídia e depois para o Vedolin quais conselhos que eles dariam para um jovem profissional, então para muitos e muitas de vocês que estão aqui na plateia, radiologistas, acho que muitos pontos eles já passaram, mas aproveitar que são nossos últimos minutos antes de eu abrir para a plateia, que conselhos eles dariam aqui para um jovem radiologista, para um radiologista em formação e para os radiologistas mais experientes também, para esse novo mundo que nós estamos vivendo. Bem, já falei, né, um pouco do que eu penso e que eu entendo que são conselhos para vocês. Acho que principalmente a última coisa que eu disse, que é estar aberto aí a mudanças e nisso eu encaixo vocês deixarem um espaço, né? Deixem um espaço na sua agenda de tempo para educação continuada e para trazer novos conhecimentos, né? Conhecimentos diferentes do que vocês viram nos seus cursos de formação. Deixe um tempo separado para você pensar, vou aprender algo diferente do que eu aprendi até hoje. E nisso se encaixa conhecimentos de gestão, independente se vocês vão exercer algum papel de liderança ou não. O Vedolin falou ali muito bem, ser líder não é, muitas vezes é um dom, sim, as pessoas nascem, mas pode ser desenvolvido. Essas competências e essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas ao longo da nossa carreira. Então, e deixem um espaço para isso, deixem um tempo para isso. Um outro ponto também, que eu acho que é ter uma amplitude de visão para como funcionam, né, os serviços onde vocês estão atuando, o negócio de vocês, buscar conhecer dinâmicas de mercado, do que está acontecendo nos negócios, né, as relações com fornecedores, com operadoras, de novo, independente de vocês estarem atuando no papel de liderança ou não, é importante vocês terem a visão do negócio como um todo. Por quê? Porque ali, quando vocês estiverem voltando para suas atividades, seja laudando, atendendo um paciente, você vai ter a oportunidade de desempenhar a sua atividade ali melhor, se você entender muitas vezes o que está acontecendo
no negócio como um todo. Então, como conselho, eu diria isso, se dediquem, deixem tempo para isso. E eu sei que falar de tempo hoje é o nosso maior desafio, né? Porque a gente tem que estudar tanto, está sempre se capacitando, sempre buscando novos conhecimentos, tempo para a família, tempo para cuidar da saúde, tempo para atividade, mas eu digo sempre que conhecimento é aquilo que ninguém tira da gente. A gente leva para o resto da vida. Então, na agenda de vocês, deixem sempre um tempo dedicado a isso, a novos conhecimentos e conhecimentos diferentes do que a gente teve na nossa formação básica, na nossa formação de graduação. Muito bom, Lídia. Obrigado aqui pelos conselhos e dicas. Agora eu vou ouvir o Vedolin e depois a gente vai abrir para perguntas de vocês, da plateia. Boa. 2 dicas, uma fácil e uma difícil. A fácil adquirir pensamento sistêmico e analítico. Eu acho isso relativamente fácil, perto da segunda, embora eu reconheça que não é trivial isso, né? Que é um pouco o que ele já falou, né? A gente foi formado, treinado, e a gente executa um trabalho extremamente técnico e especializado. Isso nos impede de olhar o mundo de uma forma diferente, sistêmica, né? E aí, quando a gente não consegue fazer esse movimento de olhar outras indústrias, outras áreas do conhecimento, a gente tem mais dificuldade em fazer o link entre os problemas que acontecem no mundo. Isso nos impede de ter uma visão mais aprofundada das coisas. Então, isso eu chamei de pensamento sistêmico. E analítico é transformar essa informação, que ela não deveria ser tão especializada, através de um processo de análise e que tragam conclusões sólidas e óbvias. Tá? Isso não é fácil, mas também tem como adquirir, né? E eu vejo que a gente é frágil nisso, né? A gente não faz isso. E tem vieses, tem bias cognitivos, né, que nos impedem de ter essa visão, mas a gente deveria ter uma força maior nesse caminho de ter um pensamento sistêmico e analítico. Essa é a fácil. A difícil é autoconhecimento. A Lígia falou sobre isso também. Eu não acredito que uma pessoa possa liderar, transformar, capacitar alguém sem saber de fato aquilo que a motiva. A gente não pensa sobre isso. Alguns terceirizam para o terapeuta, e eu reconheço que isso tem valor. Alguns gastam mais tempo consigo mesmo, tentando entender o caminho de por que a jornada é essa. E a minha dica aqui é, independente do caminho, se é com terapia, se é visão própria para dentro, se é através de leitura, reforce o porquê que vocês estão fazendo o que estão fazendo. Eu acho que quando a gente encontra essa razão, as coisas tendem a ficar mais fáceis. Excelente, Vedolin. Eu lembro a gente conversando sobre isso também. E tem um podcast que eu ouvi de um grande investidor brasileiro com quem eu tive bastante contato também no passado, Nelson Tanuri. E o Tanuri fala bastante da importância do tempo para pensar. Então ele cita muito isso de forma repetida, que a gente vai perdendo com o tempo, né? Esse momento para pensarmos, com tempo para pensar de qualidade, fazer essas reflexões que vocês dois estão trazendo. Então, o que eu penso daqui para frente, o que eu quero da minha carreira, em que eu deveria me especializar, o que eu deveria aprender mais. Então, esse tempo para pensar é muito importante. Nós vamos abrir agora para perguntas da plateia e depois, no finalzinho, nos últimos 5 minutos, o Vedolin e a Lídia vão responder a uma tradição aqui do ExpertCast, que é o Papo Rápido, com dicas culturais, de leitura, quem que eles entrevistariam num podcast, o que eles fazem para cuidar da saúde e a principal inovação. Agora eu abro para a plateia, depois eu faço o fechamento. A gente vai ter aqui uns 10 minutinhos para perguntas, então eu gostaria que quem tiver pergunta levantasse a mão. Pergunta seja para o Vedolin, seja para a Lídia. A gente já tem uma pergunta aqui atrás, nós vamos levar o microfone e depois uma outra pergunta aqui. Olá, bom dia, eu sou o Gustavo, excelente apresentação. Foi muito comentado a respeito que a nossa formação é muito baseada na parte de conhecimento teórico, né? Nós somos ultra especializados, nós aprendemos muito sobre ciência, né? E foi muito comentado as diferentes vantagens de você ter outras habilidades, soft skills, uma horizontalização do conhecimento. Foi citado algumas bibliografias, artigos, algumas pessoas, mas queria saber mais vocês, na experiência de se colocando na posição de um jovem radiologista, sou R3 atualmente, que caminhos vocês seguiriam no objetivo de tentar aprender mais, conhecer sobre essas habilidades tão comentadas? Legal. Quem quer? Vedolin quer começar e depois a Lídia? Boa.
Acho que terceiro ano de residência, né? Está terminando agora, é isso, né? Boa. Eu acho que tem que, daqui para frente, continuar a jornada de aprendizagem contínua e buscando áreas de conhecimento no qual você não está exposto hoje, né? E a gente falou algumas aqui, eu falei de 3, falei de estratégia, a Lídia falou muito sobre competências leves, né? E eu falei um pouco também sobre dados. Então, eu teria essa visão de adicionar, seja através de leitura didática, autoconhecimento, seja através de cursos especializados nisso. E essa é uma frente de atuação de diversas empresas hoje, né? Tem muita informação, muito conteúdo, muito curso preparado para isso. Eu faria essa escolha. E eu fiz isso e posso recomendar, tá? Só que só isso não é suficiente, eu acho, né? E para isso ser relevante, eu faria uma segunda coisa, que é tomar o risco em assumir um desafio novo, que vai expor você ou vocês a essa nova tecnologia, ou essa nova área do conhecimento que está sendo preparada. A gente vê muito isso em gestão, né? Um radiologista tradicional que nunca teve experiência em gestão e ele vai lá e assume a posição de liderança de uma área. Ele se expõe a essa agenda. Então, acho que a mensagem aqui é a exposição quase forçada a uma nova área como instrumento de aprendizagem. Lídia. Bom, concordo totalmente com o que o Vedolin falou, Gustavo. E se eu puder acrescentar alguma coisa, há muita literatura, muita leitura disponível hoje. E aí busque revistas mesmo, e-books, né? Tem muita coisa disponível de temas diferentes. Então, você busca temas de gestão de pessoas, ciência de dados, inovação e transformação digital. Você começa a se expor a temas diferentes do que você lida no dia a dia. Um pouco daquilo que eu falei, separe um tempo do seu dia e da sua agenda, um dia para você se dedicar a isso. E uma outra coisa que eu acrescento hoje, existem inúmeros grupos, não só no LinkedIn, WhatsApp, a comunidade que o Gustavo criou de inovação, participe desses. Existe uma infinidade de grupos, né? E eu sei que às vezes é até um excesso de volume de informação, mas ali você vai começar a conhecer, primeiro, profissionais como você, tem muito radiologista, muitos médicos, outros profissionais de saúde, outros que não têm a formação em saúde como nós, mas que atuam como líderes, gestores em empresas de saúde, setores de saúde, que estão ali compartilhando suas visões, compartilham muita coisa de literatura, de artigos. Eu digo que é uma forma de você ir fazendo isso, encaixando na sua agenda e no seu dia a dia. Muito obrigado, Lídia. A Lídia, inclusive, deixou um recado aqui que eu ia falar, foi ótimo, porque eu deixo o convite, nós 3 estamos na comunidade de inovação em saúde, já são hoje 4 grupos no WhatsApp, uma página no LinkedIn. No total nós temos 11 mil pessoas nesse ecossistema focado em inovação em saúde. Vejo vários aqui na sala que fazem parte. E para aqueles que não fazem parte, se quiserem seguir os nossos grupos, nossa página está ficando pronta, mas por enquanto, se vocês entrarem em www.inovaçãosaude.com, tudo junto, sem acento e sem o C cedilha, né? inovaçãosaude.com, vocês vão encontrar ali os links para LinkedIn e o grupo do WhatsApp. Então, acho que é uma ótima dica aqui também para ficar antenado sobre o que está acontecendo na inovação em saúde. Nós fazemos publicações praticamente diárias no LinkedIn, por meio de um grupo de embaixadores. Estou vendo 2 aqui, o Gustavo Pedreira e a Sofia. Talvez tenhamos mais alguns na plateia, mas são pessoas que voluntariamente têm escrito ali sobre inovação na saúde e também trazem esse ponto. Então, é www.inovaçãosaude.com. Tem uma segunda pergunta aqui. Opa, boa tarde. Gustavo, sou o Manuel, que sou da AFIA também, trabalho na parte da mentoria EdTech. Sou radiologista, só que um passo à frente. Me formei e optei por não trabalhar na parte assistencial e me joguei de cabeça dentro da AFIA, trabalhando na parte de gestão dentro da mentoria e residência. Trabalho com time comercial, marketing, produto, tecnologia, conteúdo. É interessante, está sendo uma transição diferente, um caminho que é difícil encontrar uma pessoa que tenha seguido esse caminho. E esse é o questionamento. Nesse ponto que eu já fiz esses cursos do G4, curso de Harvard, que ambientes, que comunidades eu poderia me inserir ou pessoas para me conectar
para eu poder entender qual caminho seguir a partir de agora. Ótimo. Eu vou até tomar a liberdade de fazer uma resposta bem rápida e vou passar para a Lídia e para o Vedolim, mais um integrante aqui da comunidade de inovação e saúde, né, o Manuel. Eu acho que a pergunta é muito interessante porque vai bem na linha do que a Lídia e o Vedolim passaram, e como eu vejo também, né, concordo plenamente com os dois, as interações humanas, né? Então, houve esse conceito de comunidade, até mesmo durante a Covid, nós tínhamos uma comunidade de radiologia contra a Covid, e agora, felizmente, a comunidade de inovação e saúde cresceu bastante, e eu recebo vários feedbacks bem frequentes de alguém falando, puxa, Gustavo, que legal, estou lá na comunidade e eu consegui falar com fulano de tal, fulana de tal, conheci outro, aquilo. Então, acho que fazer isso que nós, seres humanos, fazemos muito bem, né? Que é trabalharmos em grupos, em comunidades, porque acaba sendo um apoio, como a Lídia disse aqui, olha, vai ali, procura isso para estudar, para fazer, reserva um tempo e converse com seus pares, né? Não adianta a gente tentar fazer tudo sozinho. Então, eu vou ter várias dúvidas que eu posso ligar para o Vedolim e falar, Vedolim, me ajuda aqui, a Lídia certamente faz isso, como CEO de uma grande empresa, tem ali um grupo de contatos, então, vou passar para os dois também responderem, mas fazer isso que o ser humano deveria fazer cada vez mais, atuar em grupos e comunidades. Bom, se eu puder complementar, se eu entendi bem aí qual a sua, qual que é a sua pergunta, né, a sua motivação, vou colar uma resposta, uma coisa que o Vedolim disse, que eu falo muito, que é fundamental também na carreira nossa pessoal e profissional, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é fundamental, o Vedolim falou muito bem, e muitas vezes a gente fica procurando a resposta nos outros. É importante a gente ter referências, né? Isso que a gente falou aqui, mas a gente tem que buscar, né, dentro de nós, e autoconhecimento é fundamental para isso, quais são as alavancas que nos motivam? O que é aquilo que me deixa motivado, que me leva para frente, que eu gosto de fazer? Isso está vinculado diretamente, está conectado diretamente com o propósito, porque no final do dia eu vou ser mais feliz fazendo se eu me conhecer e saber qual caminho eu quero seguir. E essa resposta, muitas vezes, você não vai encontrar fora no outro, mas em você mesmo. Então, também fazer essas reflexões de o que eu fiz até agora, o que eu gosto, o que eu acho que eu posso aprender de diferente, buscar, mas principalmente trabalhar isso, o autoconhecimento, o que é aquilo que me faz bem, que me realiza e seguir em frente nesse caminho. Obrigado, Lídia. E você, Vedolim? Eu acho que vou adicionar só um ponto a mais, que é o seguinte: tá tudo bem se a gente não estiver feliz com as coisas que a gente está fazendo, tá tudo bem, né? A gente fica com essa, talvez, pressão, né, de querer achar que sempre tem que estar bem em tudo que a gente faz, né? Não tá tudo bem, ninguém tá bem sempre, não existe isso. Então, eu não te conheço, então, mas te escutando, assim, a gente percebeu, né, um pouco dessa, putz, eu fiz radiologia, migrei para a carreira executiva, então não fui na assistência, agora quero me conectar. Tá tudo bem, tá, pessoal? Se de fato a gente não está bem, eu acho que é essa incerteza que deveria nos fazer andar para frente, não ficar parado. Então, vamos celebrar um pouquinho da dúvida como forma de fazer a nossa jornada aqui nesse lugar do mundo andar. Eu acho que é um pouco sobre isso, a gente fica se pressionando demais. Eu sinto isso porque eu converso com muita gente, né? Então, essa história é recorrente, eu comecei a me dar conta de que quando eu aceitei que está tudo bem, foi mais fácil. Inclusive eu dormi, tá? Bem mais tranquilo. Eu li um outro livro agora recente, eu falei do Felicidade, do Sérgio Chá, eu li um outro, agora de um pensador americano, que se chama A História da Felicidade. Ele vai contando desde, para quem leu Sapiens, né, ele falava lá dos caçadores-coletores, e nesse livro A História da Felicidade, ele começa nos caçadores-coletores, não existia esse conceito de felicidade. Isso é algo mais da Idade Moderna. Não existia uma preocupação do ser humano de ser feliz ou não. A preocupação maior ali era sobreviver, estar vivo. Aí depois vai para a agricultura, também não existia isso. E depois, mais à frente, que começa a surgir esse negócio de, não, é importante ser feliz e tal. Não, se você não está feliz, tá? Isso que o Vedolim disse agora. Então, é um conceito novo. Tá? Antigamente, na história da humanidade, ele nem existia. A gente vai fechar aqui nos últimos minutinhos com um papo rápido, que eu acho bem bacana, para a gente se conhecer mais. E aí vou perguntar para a Lídia e para o Vedolim, que são perguntas e respostas diretas. A primeira é uma dica cultural. Para a Lídia, primeiro aqui, pode ser um filme, uma série, um livro, uma viagem. Uma série, O Império da Dor, que acho que fala
conecta aí a uma crítica à indústria farmacêutica, ao setor de saúde, mas que nós, principalmente como profissionais de saúde, temos que assistir, refletir, pensar, porque fala da nossa responsabilidade, ética, integridade e cuidado. Muito bom, Lídia. Obrigado. Vou passar para o Vedolin agora. Bom, o livro que eu estou lendo agora, chamado O Ciclo Corporativo das Empresas, da Modaran, é um livro que tem uma pegada interessante porque ele faz uma analogia entre as empresas e um ser humano, né, que nascem, se desenvolvem, atingem a maturidade e declinam e morrem. E o papel do líder em saber exatamente o momento da empresa para conseguir performar. Então, é um livro que está me deixando muito feliz em estar lendo ele. Agora eu vou voltar com a Lídia. Se você fosse entrevistar alguém para um podcast, quem que você convidaria? Doutora Ana Escobar, médica pediatra, sei que muitos de vocês devem conhecer, da USP, e que tem feito um trabalho fantástico, tem muitos livros publicados, fala sobre saúde infantil de forma científica, mas de forma didática, para pais, para nós que somos profissionais e que hoje eu tenho uma preocupação muito grande com a infância, né, com o que a gente está vendo acontecer no mundo das nossas crianças e adolescentes. Ela é fantástica, Gustavo, você vai adorar. Eu conheço bem a Ana, parece que a gente combinou, tá? A gente não combinou. A Ana foi entrevistada pelo Expertcast, junto com a Marina Elô, que é deputada estadual aqui por São Paulo, e nós falamos sobre as telas. Então, o nome, inclusive, foi uma sugestão do José Venson, que é outro embaixador da Comunidade de Inovação em Saúde, conectados às telas e desconectados de nós mesmos. Nós fizemos 2 episódios com a Ana e com a Marina Elô. A Marina, inclusive, teve o projeto de lei aqui em São Paulo, o projeto dela foi aprovado e fez o banimento dos celulares na sala de aula. Tinha começado na cidade do Rio de Janeiro, com o Renan Ferreirinha, a Marina conseguiu fazer em São Paulo e depois o presidente Lula acabou fazendo isso Brasil afora, né? Então, recomendo esses episódios, estão super legais, com as duas falando sobre o efeito das telas nas crianças e adolescentes, né? Então, ótima dica. Você, Vedolin. Vou buscar alguém de fora do país, que é o Nassim Taleb. Provavelmente seria massacrado por ele ao entrevistá-lo, mas é um cara que tem uma visão contrária das coisas, né? Eu acho que isso é uma sacada que eu gosto de ter, assim, de sempre escutar alguém que está olhando de uma forma reversa aquilo que está parecendo óbvio, né? Então, seria uma entrevista, eu imagino, incrível. Para mim, não para ele, obviamente. Seria imperdível, o Antifrágil, o Cisne Negro. Vamos voltar agora com a Lídia sobre o que você faz para cuidar da própria saúde. Bom, eu tenho um programa de respiração, de pausas para respiração. Além de tudo que a gente tem que fazer de atividade física e tudo, mas eu tenho um programa de pausas para respiração em diferentes dias da semana, a depender das minhas atividades. É isso que me traz tranquilidade, serenidade para seguir a rotina do dia a dia. Muito bom, obrigado, Lídia. Agora, Vedolin. Eu uso um aplicativo chamado Fly Now, é gratuito, podem baixar aí. E nele tem 5 hábitos que eu sigo diariamente. Não consigo atingir os 5, mas a sacada é depois de um mês acompanhar como é que está meu atingimento e usar a teoria de jogos para fazer eu evoluir ao longo do tempo, com hábitos bem simples que todos nós aqui deveríamos fazer: alimentação, sono, exercício físico, socialização e leitura. Muito bom, a gente vai deixar depois na sinopse também do podcast essas dicas. E para a gente fechar, última pergunta, Lídia, qual que é a sua inovação preferida? Ele disse que não precisava ser de saúde, a minha inovação preferida é o Spotify. Eu adoro música, então, para mim, ninguém nunca inventou nada tão bom quanto o Spotify. A gente consegue ouvir música aqui, se eu quiser agora, de 50 anos atrás, de 40, de 30, música que foi lançada ontem, para mim é fantástico. Excelente, é uma transformação mesmo. Vedolin? E o Daniel Ek está entrando na saúde, né? Que era o cara que fundou o Spotify, está entrando competindo no nosso mercado aqui, né? Tem que ficar ligado com ele. Para mim, seria a prensa móvel, que basicamente foi a forma como o livro foi impresso e, através do livro, o conhecimento disseminado no mundo inteiro. Então, para mim, acho que essa é a maior invenção. Fantástico. Olha, eu queria, mais uma vez, agradecer o apoio da Agfa Radiology Solutions, agradecer aqui a presença da Lídia Abdala, Leonardo Vedolin, conversa de primeira, e tenho certeza que quem esteve aqui aproveitou bastante, e quem está nos ouvindo também no Expertcast irá aproveitar os conhecimentos aqui dessa dupla, dessas duas feras,
Muito obrigado também à presença de todos vocês ao vivo aqui da JPR 2025. Não deixem de seguir o ExpertCast nas suas mídias de podcast, de acompanhar também a comunidade de inovação em saúde, no inovaçãosaude.com, e assim nós nos mantemos informados e conseguimos disseminar conhecimento de alta qualidade. Por fim, se você gostou do ExpertCast, nos dê 5 estrelas na sua plataforma de podcast, mande para o seu amigo, contato, divulgue nas redes, de novo para a gente conseguir disseminar a informação de qualidade. Muito obrigado e até a próxima.